JoJo Bizarre Adventure, ou JoJo para os mais íntimos, é um mangá repleto de estilo, uma arte extremamente distinta dos demais mangás. O Araki é muito excêntrico na sua arte, e muito dessa arte é o que traz o carisma de JoJo. As famosas poses de JoJo, dos personagens, são com certeza uma das coisas mais características dessa obra. São poses exageradas, muito acrobáticas, e se tornou uma marca registrada de JoJo. Todo mundo já fez uma pose de JoJo na vida, eu tenho a plena certeza disso. Os personagens dele são sempre muito estilosos, o Araki ele tem um enorme amor pela alta costura, então isso reflete muito em como ele veste os personagens dele, tornando todos muito marcantes e excêntricos e chiques. Parece que eles estão indo diretamente para a passarela. O Araki ele nunca deixa a desejar quando o assunto é criatividade. Ele é realmente disruptivo, tornando o bizarro uma obra de arte. O mangá ele já é diferentão na forma que ele conta suas histórias. Para você que nunca teve contato com algo de JoJo, que eu acho difícil, mas assim, ele não é um mangá que segue uma linha convencional, ele não tem uma única história que permeia todos os volumes dele. Ele é dividido em partes, e essas partes têm seus volumes próprios. Ele tem 9 partes até o presente momento, e as partes do 1 ao 6 contemplam o mesmo universo, a mesma linha temporal, mas não contemplam de forma direta a mesma história linear. Muitos personagens podem aparecer de uma para outra, mas a parte 7 em diante é outro universo. Outra linha temporal, basicamente o universo é reiniciado. Não sei se a parte 8 e 9 seguem o mesmo universo que a parte 7, porque eu ainda não li elas, mas é isso, JoJo tem uma maneira muito peculiar entre os mangás de contar as suas histórias, e eu gosto dessa maneira que JoJo tem de contar suas histórias e como isso é explorado pelo Araki. Ele tem uma liberdade de criar personagens novos e criar novos ambientes e universos. Eu gosto muito. E tem uma coisa que é bem importante no universo de JoJo e que se mantém na parte 7 em diante, que são os estandes, que é basicamente o poder de JoJo. Os estandes foram introduzidos na história a partir da parte 3 e esse é o poder de JoJo basicamente. Ele é uma representação física da forma espiritual dos usuários de estande. Cada estande possui habilidades únicas que podem ser diversas coisas, vai da imaginação do Araki no dia. Não tem uma limitação do que elas podem fazer, eu acho isso maravilhoso. Dá uma liberdade de inventar tanta coisa, tanto caos que pode ser feito. Elas podem mexer com o tempo, com elementos da natureza, podem dar força, criar bombas, pode ser qualquer coisa basicamente. E essas habilidades só podem ser desativadas depois que o dono da habilidade sofrer graves ferimentos, ficar inconsciente ou morrer. E nesse vídeo eu vou contemplar especificamente a parte 7 de JoJo que eu nunca tinha lido até pouco tempo atrás, mas eu sempre ouvi de como a parte 7 de JoJo é a melhor parte de todas, a mais legal de todas, a suprassumo das partes de JoJo, você precisa ler isso antes de morrer. Eu sempre ouvi isso, e pra mim a parte 5 sempre tinha sido a minha favorita, por motivos muito superficiais mesmo. Só porque eu gosto muito dela, eu acho ela muito chique, e eu gosto muito do Giorno Giovanna, ele é um querido. Assim, resumindo a parte 7 de forma bem simplificada, eu já amei a excentricidade de onde essa história acontece. Eu gosto muito de quando um mangá ele se propõe a explorar ambientes completamente diferentes do convencional. E aqui é uma fucking corrida de cavalos estratosférica. A corrida tem o objetivo de atravessar um país norte-americano inteiro de cavalo, começando em San Diego e terminando em Nova York, tendo prêmios gigantescos para os 5 primeiros colocados. O nome dessa corrida é o que dá o nome da parte 7, Steel Ball Run, que eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas é a vida. Essa corrida absurda é dividida em 9 etapas, sendo ela etapas bem enormes, e ganhar cada uma dessas etapas te garante dinheiro e tempo bônus, que pode ser usado para o final da corrida. Além de ter um ranking de pontos que são somados de todas as etapas, então ganha quem tiver mais pontos no final de toda essa brincadeira. Também tem o envolvimento de diversas outras coisas durante as etapas dessa corrida. Uma coisa que se tornou parte principal da história, além da corrida, é a busca das partes de um cadáver, o cadáver de Deus.
Ele foi espalhado por diversos pontos onde a corrida se passa e essas partes podem dar poderes para as pessoas que acharem e assim se torna uma disputa absurda para ver quem acha essas partes primeiro. E se alguém obter todas as partes desse corpo, essa pessoa vai ter um poder absurdo, podendo até mesmo controlar a vida e a morte e mexer com o tempo e o espaço. Essa se torna uma trama bem importante dentro da história e é muito emblemática, uma representação clara do próprio corpo de Jesus Cristo. Os protagonistas desta parte são o Jairo Zapelli, que é um belíssimo de um estiloso. Não tem como negar que o querido ele tem presença, desde o seu sorriso marcante até as suas lindas madeixas. Ele é carismático, mas isso é algo característico de Jojo. O Jairo tem um passado bem interessante, fazendo parte de uma família de carrascos de um país X lá. Ele tem um poder chamado Steel Balls, que são bolas verdes que ficam girando, e esse é um objeto de poder dele. São feitas de aço ao maior estilo ioiôs do Killua. Esse treco pode distorcer alguém, atravessar inimigos e fazer um monte de coisa aleatória muito louca. Ele também desperta uma habilidade de stand com o decorrer da história, que é quando ele consegue alcançar uma rotação perfeita. O stand dele é chamado de Ball Breaker, que basicamente consegue atravessar as barreiras do tempo do corpo inimigo e envelhecer o inimigo rapidamente. Outro protagonista é o Johnny Joestar, que é um cadeirante, já que Jojo também é inclusão. Antes de ficar paraplégico, ele era um jockey muito talentoso e fica muito interessado nas bolas do Jairo. Eu acho o Johnny um fofo. Ele é um querido durante a história inteira. O stand do Johnny é o Tusk. Olha, esse stand é muito louco, tá? Esse seja o mais louco de todos. Ele consegue fazer as unhas dele girar e atira nos outros com elas. Esse stand tem 4 estágios de evolução e o quarto é o mais poderoso, que é quando o inimigo é atingido, ele pode forçar alguém a entrar em um looping interdimensional sem fim. Explicando bem basicamente é isso, tá? Eu gosto muito do design do Johnny, as roupas com estrelinhas, as rosinhas e coisas relacionadas ao azul que falam muito da personalidade tranquila e leal dele. Esses dois queridos não sabem nada sobre stands no começo da história. Eles meio que vão aprendendo durante o decorrer da corrida, quando eles começam a ser atacados por usuários de stands. Outros personagens legais a serem citados que são marcantes durante essa corrida é o Diego Brando, ou Jill para os mais apaixonados. Ele é um gênio do jockey, ele é um dos que fica batendo de frente com os nossos protagonistas. E uma informação importante que nos é dada sobre esse personagem é que ele se casou com uma idosa de 83 anos para ficar com a sua herança, tá? É um homem de visão, eu diria, um homem assim revolucionário, tá? Eu gosto bastante do Jill, eu acho ele muito vampiresco, mesmo ele montando um cavalo, pra mim ele é um vampiro de Bram Stoker e ninguém tira isso da minha cabeça. Desde a primeira aparição dele lá em Phantom Blood, ele é um vampiro na minha cabeça. Ele é muito vampirão, cara, meu Deus. E também temos o Poco Louco, que é meio birutão das ideias. Inegavelmente ele é extremamente sortudo em tudo que ele faz. Mesmo se atrasando para a primeira parte da corrida, o desgraçado ainda consegue alcançar os primeiros lugares, cara. Eu acho que é isso, cara. A mensagem dele é deixar a vida fluir, tá ligado? É só confia e vai. O Sandman é outro personagem, ele é extremamente absurdo, já que ele simplesmente corre sem um cavalo. O bicho é o Papaléguas de Jojo. Eu gosto da estilização dele, é só por isso que eu citei ele, porque eu acho ele muito bonito, muito estilosão, sabe? E falando da história em si, assim, o Araki, ele tem uma maneira de conduzir as suas histórias que é bem marcante durante quase todas as partes de Jojo. Durante a trajetória dos protagonistas, vários vilões vão aparecendo um atrás do outro, tipo um corredor de vilões, tá? Sendo eles bem diferentes um do outro, com objetivos diferentes ou com objetivos semelhantes. É uma fórmula que o Araki usufrui bastante, por isso eu recomendo que quando você for ler Jojo pela primeira vez, leia devagar, porque é uma fórmula frequente que pode sim dar uma cansada a quem lê todas as partes uma atrás da outra freneticamente, a não ser que você seja um viciado nessa fórmula. Aí você vai em frente e se deleita, entendeu? Alguns vilões que eu achei interessante, eu gostei bastante do Dr. Ferdinand, que simplesmente consegue transformar os outros em dinossauros, tá?
Jojo em seus dias mais tranquilos. Eu achei essa habilidade dele tão aleatória. Do nada começa a virar Jurassic Park, todo mundo começa a virar dinossauro e sair no soco. Isso aqui é arte. Isso aqui ilumina meus olhos, tá? E ver o Jill como um dinossauro foi marcante. Pra mim foi o suprassumo. Outro vilão que merece ser citado aqui é o Ringo. O Ringo é um vilão bem interessante, cheio de conceitos próprios sobre crescimento humano. Ele acredita que duelos, dor e conflitos são o que trazem a evolução pessoal de cada pessoa, onde as pessoas fracas podem renascer mais fortes. Ele tem um stand capaz de retroceder 6 segundos no passado, que dá bastante trabalho para os protagonistas, e o Johnny até leva um tiro na testa. Aí o Jairo vai lutar contra ele, uma luta muito boa. Vemos uma luta interna dentro do próprio Jairo contra os seus preceitos estabelecidos pela sua família, onde o Jairo escolhe salvar o seu amigo ao invés de ser apenas um conformista. E também, não menos importante, o vilão principal da obra, o Funny Valentine, o presidente dos Estados Unidos dentro da obra. E a principal motivação desse cara é obter o poder absoluto. Ele possui uma visão completamente distorcida do que é bom, do que é mal. Ele é completamente egoísta das ideias. E ele é um cara que tá obsessivamente atrás do cadáver de Deus, em busca de juntar todas as partes para criar um suposto mundo ideal usando o poder disso. Mas a gente sabe que é por egocentrismo da parte dele de ser um deus do novo mundo e salvar a humanidade, coisas do gênero. Ele é um vilão muito emblemático e carismático. Seu stand é o Dirt This Don't Dirt Cheap, que tem a habilidade de manipular as dimensões paralelas, podendo até mesmo trocar de lugar com o seu eu de um universo paralelo, tornando ele quase imortal. Ele é um vilão muito interessante e ele faz uma coisa que eu não gosto nada, hein? E bem, a história da parte 7 é realmente muito boa. Os personagens são muito bons, a dinâmica entre o Johnny e o Jairo é muito boa, os dois conversam muito bem e vemos o Johnny muito timidozinho no começo, se tornando um personagem muito ousado durante o decorrer da história. É uma história excêntrica, repleta de objetivos diversos dentro dela. Não é só a corrida acontecendo, mas são outras coisas que também permeiam essa história, além de vilões muito interessantes. E sempre com a belíssima pitada de criatividade e carisma que Jojo tem. É uma leitura muito divertida. Tenho que concordar que Steel Bell Run é uma das melhores partes de Jojo, sim. Principalmente pela arte. Jojo inteiro é muito bonito e excêntrico, mas a parte 7 demonstra uma evolução majestosa do traço do Araki. Os personagens se parecem cada vez mais com estátuas vivas e com poses dramáticas, além de todo o surrealismo da obra envolto nos estandes. É realmente um poder muito bom e muito criativo, que dá para explorar muitos desejos humanos e coisas ademais. O Araki também tem o uso de cores muito peculiar para um mangaka. Ele gosta de usufruir de algo muito estilizado ao seu gosto, com pitadas de pop art, surrealismo, arte psicodélica, que torna a obra uma experiência visual alucinante. Eu li a versão 7 colorida, que dá uma acentuada maravilhosa na obra. Pela escolha das cores tão diversificadas, é um deleite para os olhos, eu diria. Muita gente fala mal de Jojo por conta dessa fórmula que o Araki usufrui muito nas suas histórias, dela ser um corredor de vilões um atrás do outro, mas eu não acho essa fórmula ruim. Acho uma fórmula que dá sim para explorar de forma muito criativa, ainda mais com toda essa vastidão artística que a obra tem. A parte 7 é uma parte incrível, ela explora muitas coisas relacionadas a destino, livre-arbítrio, questões sobre o que é ser humano e o que é certo e errado, e como o poder e o desejo podem sim corromper as pessoas. É uma leitura muito divertida, então leiam e sejam felizes. É isso. Tchau, tchau.